estar trazendo uma saudação do anual. Em sequência, na batida da zabumba, no piano e na sanfona, em nome de Jesus. Eu quero convidar esse trio para a gente pra cá. Saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, amém? A paz de Deus você mais. Estava só colocando o vídeo ali na igreja, só deixando se gastar. Meus irmãos, nós hoje à tarde percorremos alguns sítios aqui da Vila Joá. E nós nos encontramos com um texto que não foi mencionado, Mateus 9:38. A gente chegou aí no Silva. Onde é que está povoado, Vitor? Cafeira. Eu já estou profetizando aqui, viu? Os obreiros aqui, os casais, já vão ser ministrando para pegar cada um sítio desse aí. Silva, Cafeira, Chicão, qual foi o outro que foi? Vila Guilherme. Pronto, bicho, já resolveu o problema do Silva. Já encontrei 4 casais. Mas, queridos, a gente se deparou com a necessidade de orar por trabalhadores para essa serra. A gente precisa orar. Os trabalhadores estão aqui. Alguém escolhe. Os trabalhadores estão aqui, queridos. Glória. Eu vi glória. Hoje a gente, nesse último povoado que a gente foi, Vila Guilherme, o careca lá falou assim, e a esposa dele mencionou para uma irmã que estava comigo dentro da casa, ela dizendo, já faz 2 semanas que eu espero vocês, mas por que vocês não vieram? Aí eu me intrometi, né? Falei, irmã, os povoados são muitos, esses povoados têm pessoas, os trabalhadores são poucos, por isso que ainda vão chegar. Ou seja, meus irmãos, só 4 povoados que a gente percorreu hoje. Eu acredito que a gente dá para reunir esses 4 povoados. Não é um reunimento de 500 pessoas, não. Quem tem falado do Senhor Jesus Cristo para eles? Quem deve falar, quem tem essa responsabilidade, quem tem que assumir essa missão, quem tem que cumprir essa ordem dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o povo de Deus. E o povo de Deus está aqui. O povo de Deus está dentro de mim. Que é o meu Pai. Queridos, precisamos avançar. Precisamos clamar ao Senhor, rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Quem envia é o Senhor. Quem se responsabiliza por esse envio é o Senhor. Você e eu temos que confiar naquele que nos envia e se responsabiliza por esse envio. Então vamos assumir essa responsabilidade de fazer outros conhecidos do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns vieram antes de nós, assumindo essa responsabilidade e nos falaram do Mestre. Nosso coração foi encontrado quebrantado e ele permanece quebrantado. Entendemos a mensagem do Salvador, confessamos a Cristo, estamos aqui glorificando e exaltando o seu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Outros precisam ter essa mesma oportunidade que nós tivemos. Outros precisam ter essa mesma responsabilidade de entrar por essas portas e ouvir mais do Senhor, aprender mais dele e fazer outros conhecidos. É sobre isso, queridos. A seara é grande e poucos são ceifeiros, ou seja, poucos são os trabalhadores. E os poucos que nós temos não querem assumir essa responsabilidade. 4 povoados, de tantos, viu? Porque pelo que eu ouvi, sim, Barrinho, desculpa, cadê irmão Barrinho? Perdão, irmão. A gente passava com Barrinho, foi meu irmão. Que tem um lindo testemunho. Eu penso que a igreja conhece o lindo testemunho da igreja lá de Barrinho. Eu tenho estou aqui sempre, imagina vocês. Foi falado, como bem mencionado pelo evangelista Robson de ontem e de hoje de manhã. Eu acredito que 1% de João me conhece. De repente eu não faço diferença nenhuma. Mas vocês que são daqui,
Vocês que têm testemunho daqui, vocês que em outro tempo, outrora, andavam sem o mestre, e hoje, ao encontrar o mestre, tem feito a diferença. Eles só podem acreditar que essa transformação só veio e aconteceu através de Jesus Cristo. Vocês precisam ir, queridos. Vocês precisam se disponibilizar. Esses que vieram de Pernambuco, assim, Nazaré da Mata, Recife, por mais que a gente tenha de Carolina Pernambuco, os que vieram do Rio Grande do Norte, os que vieram do Ceará, esses vão voltar. Esses vão embora. E vocês aqui permanecem, assumindo essa responsabilidade. Eu ia até dizer, né? É só abrir a boca. Segura isso. É só abrir a boca que Deus vai te encher. O Deus vai falar aquilo que seja dito naquela família. Corações estão quebrantados, meus irmãos. Deus tem aplanado os caminhos. A gente pode perceber hoje. Aonde a gente chegou, a gente foi muitíssimo bem recebido. E por que não vocês? Por que não os senhores e senhoras? Então, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe. Vamos ver se tem um sertanejo aqui. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Show demais, irmão, pela quantidade de gente. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Simbora, Firmino, vambora! Aleluia! Glória a Deus! Louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor. Ele é o Rei, Ele é Rei. Oh! Tem um fruto da videira vida. Desaparecer.
Aleluia. Esse momento, irmão, Jesus está dizendo: a minha igreja está me adorando. E Ele colocou você para dizer que só Ele é santo. Só Ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vem Jesus liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui em Joá. Vem Jesus transforma, muda a sua história, faz ele feliz. Do menino que brinca de malhadeira, da mulher rendeira. Eita glória! Vamos lá, menino.
que vocês estão fazendo aqui hoje, fizeram por mim. Os missionários foram lá em Serrão dos Bois pregar o Evangelho. E eu vi a palavra. E hoje eu estou aqui. Eu era um homem cachaceiro, jogador de baralho, um homem fumador de cigarro, dava trabalho a meus pais, rejeitado pela sociedade. Muitas vezes disseram: esse não tem jeito. Mas o Deus que eu sirvo e que eu entreguei a minha vida, Ele deu jeito à minha vida. Ele me transformou. 26 anos que eu sirvo ao meu Deus. Isso é motivo de alegria, irmãos. Não era para jamais eu ficar triste, mas sou ser humano. E o Senhor nos disse na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas temam-no, porque eu venci. E se ele venceu, nós somos vencedor daqueles que nos fortalecem. Amém? Não desista, pregue o Evangelho, cumpra o ídolo do Senhor Jesus e ganhe vidas para Jesus. Aleluia.
Queria estar convidando o pregador da noite e o bisperado para chorar com ele, Chico Cabeça. Pregador da noite, Sóstenes, já trabalhei com tanto nome aqui já, mas Sóstenes. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom sermos servos e servas do Senhor Jesus. Podemos fazer a obra de Deus. Eu estava escutando aqui Gerson, Damião louvando a Deus, Firmino. Para quem não sabe, o pastor Firmino é um amigo de muitos anos atrás. Andamos muito aí pelo sertão, pelo Brasil também, andando juntos. Eu lembro de uma viagem que nós fizemos, Firmino, que eram 10 missionários dentro de uma veraneio, 30 dias. Foram 11, voltaram 12 do carro, né? E nós ficamos 30 dias viajando. E Deus colocou a mão sobre nós. Nada aconteceu, Deus nos deu um livramento naquela viagem. E ali nós falamos da missão no sertão. Foi a primeira vez que eu saí Brasil afora, falando para as igrejas que tinham um campo missionário no sertão, nas áreas rurais. E Firmino estava lá comigo. Uma grande bênção. Estávamos juntos. Vejo essa aqui louvando. Muita gente não faz nem ideia das lutas. Irmão Gerson é um homem de Deus, um homem de coragem, que tem dito não para o mundo e sim para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Damião, milagre de Deus. Quem diria? Damião está ali casado, apaixonado. Eita glória! Maria liberada. Deus fez um milagre grande. E um aviso para os solteiros do Joá. Fui eu que casei Damião. Estava lá também, né? Aleluia. Maria, mulher de Deus, serva do Senhor. Que grande bênção. E é muito bom, irmão. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia como é que está o coração desse pastor. Não um pastor velho, mas um pastor já meio gasto. De 25 anos atrás, ter ouvido a voz do Senhor e ter dito: eu vou para as áreas rurais. Eu vejo hoje aqui Pacheco, firme na fé, uma Vilma. Isso é algo que não tem preço. Não tem preço. Isso é obra de Deus, né? É de Deus. Vocês não sabem como eu estou feliz de estar aqui. E além disso, eu passei 13 anos no Rio Grande do Norte. E aí tem 2 ovelhas minhas, foram minhas ovelhas. Que coisa tremenda, né? O que Deus fez, né, amor? Isso tem um pouquinho de trabalho também, mas Jesus pegou um homem de Deus, um servo de Deus, ali com Vitória, e fui eu que casei eles também. Deus quer falar conosco aqui hoje. A gente começa a sentir o ambiente, o Espírito Santo. Deus quer falar com a igreja hoje. Mas a gente tem que ter coragem para ouvir a voz de Deus e obedecer a voz do Senhor. Nós temos que ter coragem, Deus. Ser cristão não é para covardes, é para corajosos. Homens e mulheres de coragem, que escutam a voz do Senhor, que dizem: eu não volto atrás. Amém. Eu não volto atrás. Como a gente atravessar uma ponte e dizer: eu vou, não é que a ponte caiu, não, é que eu vou destruir a ponte, eu vou derrubar a ponte, eu não vou mais voltar atrás.
Agora é com o Senhor Jesus. E Ele tem um caminho para nós. O que você vai fazer da sua vida, o que você vai fazer de Jesus na sua vida, é sua responsabilidade pessoal. A minha decisão eu já tomei. Eu escutei Deus falar comigo. Algumas vezes eu tive dúvidas, relutei. Mas aí Deus vem novamente, outra vez, e confirma, e fala, e diz: olha, eu quero mais de você. Escute a voz de Deus hoje, amém? Fique de pé, curve sua cabeça, ore comigo. Sabe, não precisa às vezes de muitas palavras, não precisa de uma grande oração, não precisa de um grande discurso. A gente só precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, me envia. Eu não posso viver sem te servir, Senhor. Eu não vou conseguir viver, não vou conseguir ser feliz sem servir o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santo Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Todo louvor, toda glória é dada a ti, Senhor. Toda honra, todo crédito, tudo que é bom, Senhor, vem de ti, ó Pai amado. Nós chegamos aqui hoje, nos reunimos, irmãos vieram de tão longe, estamos sendo tocados por tua palavra desde ontem, pelos louvores, por tua presença santa, maravilhosa. Nos sentimos abraçados por ti aqui nesta noite. Mas te pedimos, fala conosco. Tu já falou com o teu servo que vai trazer a mensagem nesta noite, que vai pregar e anunciar a tua palavra ao nosso coração nesta noite. Mas, Senhor, te pedimos, nos faz compreender a tua vontade, nos faz entender, Senhor, o que tu queres de nós. Fala, Senhor, a cada coração. Deus, em nome de Jesus, fala com a tua igreja. Usa o teu servo, Sóstenes. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Só um minuto, bispo. Deixa eu perguntar uma coisa. O senhor falou agora há pouco sobre ponte e não voltar atrás. Eu queria que o senhor repetisse isso para que ficasse bem posicionado essa frase. Eu imaginava se falava de uma coisa ou de outra, mas o senhor me confirma através da sua voz, pelo que o senhor disse. O senhor repita, por favor, para que a igreja absorva essa ideia. A gente precisa entender que passamos uma ponte, entregamos nossa vida a Jesus. Não voltamos mais a servir ao mundo. E é preciso que nós mesmos venhamos a quebrar essa ponte e continuar no caminho do Senhor Jesus. Graças a Deus, igreja. Amém. Bom, meu nome, como o nosso amado evangelista Augusto já fez questão de dizer, foi chamado hoje de 20 maneiras diferentes. Mas se você quiser saber como eu me chamo, o livro do primeiro, cadê? Ali, Zenaide. Qual é o livro, Zenaide, que você gosta? Quem é o escritor que você mais gosta? É Paulo, é? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Está aí meu nome. O texto de saudação vai dizer que este nome era alguém que foi companheiro de Paulo em algumas viagens. Meu nome é Sóstenes, sou de Recife, contemporâneo de vocês assim, conterrâneo. Já vim aqui algumas vezes, mas hoje fizemos um passeio complicado. Fomos em alguns sítios e o nosso guia fugiu e nos deixou. E a gente ficou em estado de mal sem saber para onde ia. Quem nos salvou foi o esposo de Ney.
Eu digo, vai devagarzinho para não conhecer aqui não. As ruas são. Olha, dobra depois do pé de pau, tudo é igual. Aí complica. Mas deixa eu saber de uma coisa para direcionar se eu vou pegar a direita ou a esquerda. Ai de nós, alguém que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Isso não é um apelo não, é só para saber o público que está ouvindo. Todos aqui já são crentes, ou ainda há alguém que não fez essa confissão pública? Glória a Deus. Mais alguém? Aleluia. Mais alguém? Gente, vocês são bem-vindos, porque aqui é a casa do nosso Deus. Então, mesmo não tendo ainda essa confissão pública, essas portas sempre estarão abertas para vocês e para quem mais precisar ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Eu convido os amados irmãos a abrir comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Vamos ser sucintos, pretendemos terminar no horário permitido pelo evangelista Robson. Aqui tem um cronômetro e o tempo está indo embora, então não se distraia. Esse tempo é o limite que eu tenho para transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Não se distraia, absorve tudo aquilo que o Senhor quiser tratar com você e comigo novamente nesta noite. Lucas capítulo 10, acreditando que todos encontraram, o texto diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, em algumas versões 72, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Só o versículo primeiro. Vamos ler novamente. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Bom, gente, como bem foi falado durante todo esse encontro, desde ontem até hoje, você não está aqui por acaso. Vocês duas que levantaram a mão não chegaram aqui de repente porque não tinha uma opção de outro lugar para ir. O Senhor possivelmente marcou esse encontro com cada um de nós e com vocês duas, porque o texto começa a nos dar algumas informações e é preciso que a gente entenda que tipo de informações são essas. O texto começa dizendo, e depois disso. Toda sentença que começa depois de alguma coisa, eu, pelo menos, quando leio, fico curioso para saber, depois de quê? Se esse talvez seja o segundo capítulo de uma novela, o que aconteceu ontem? Depois de quê? Eu perdi, eu não sei o começo. Como foi o começo disso? Ele vai falar algumas coisas que aconteceram depois. Depois de quê? Na mesma página que você está, volta comigo alguns versículos e vai ao versículo 51 do capítulo 9. Só alguns versos atrás. No capítulo 9, verso 51, a palavra de Deus vai dizer assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção ou ascensão, dependendo essa aqui está na tela, diz ela, completando-se os dias para que ele fosse elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Firme propósito. Jesus teve um desejo de ir a Jerusalém. E ir a Jerusalém para quê? Para o motivo pelo qual todos nós estamos reunidos hoje. Ali em Jerusalém, ele foi preso, julgado e sentenciado à morte vicária que redimiria os nossos pecados. Mas depois disso, como assim? Eu ainda não consigo alcançar. Muitas vezes a gente lê os evangelhos, a gente vê e sabe que Judas traiu Jesus. Mas será que Jesus foi pego porque foi enganado? Será que por causa da traição Jesus foi morto? Será que Jesus foi morto porque quando o imperador que comandava aquele lugar, os Pilatos disse, olha, solto ele ou solto um bandido? O povo gritou, dá-nos Barrabás, crucifica o Cristo. Será que Jesus foi enganado e por isso essa traição e esse
contexto geral, levaram Jesus à cruz? Não. Jesus não foi pego de surpresa, ele não foi enganado, ele não foi preso por causa de uma traição. Ele teve um firme propósito de cumprir aquilo que Deus havia designado para que fosse cumprido para a remissão dos nossos pecados. Ele foi levado até a morte de cruz como um cordeiro. Ele foi até o Calvário. Robson cantou nessa noite que o martelo subiu, desceu, e assim foi pregado na cruz o nosso Senhor e Salvador. Ele foi com firme propósito de ir até ali. Mas, irmão, numa oração no Getsemane, ele falou: se possível for, passa de mim esse cálice. Será que ele teria outra possibilidade para cumprir esse propósito? Não. Quando ele diz passa de mim esse cálice, é porque na cruz, sobre ele a minha culpa, o meu pecado, o pecado não compactua com Deus. Deus se afasta de Jesus quando o meu pecado é colocado sobre Cristo. E a possibilidade da divindade perfeita e plena, Pai, Filho e Espírito Santo, romper por frações de tempo por causa do pecado, foi pesado demais para Cristo. E ele disse assim: se possível for, não rompe, não separa, não tira de mim a presença integral do Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus foi deixado na cruz sozinho pela culpa que eu tinha e merecia juízo. Isso ainda não aconteceu. Ele tem no seu coração um propósito de ir a Jerusalém para que isso se cumpra. Então ele diz, depois disso, mas algumas situações eram necessárias para que isso acontecesse. E quais eram? Jesus, como foi falado por Adriel, ele foi bem recebido em Samaria, pela samaritana, por aquele povo que reconheceu ele como Messias. Mas tendo o desejo de ir a Jerusalém, os samaritanos, por causa da diferença que tinham com ele, disseram: por aqui não. Se ele quisesse vir para cá, tudo bem, mas ele quer ir para Jerusalém, então por aqui ele não passa. João e Tiago voltam e dizem a ele: olha, eles não querem nos receber. Queres que oremos para que caia fogo do céu? Está nos versículos que seguem no 51. E Jesus vai dizer: acaso não sabem de que espírito somos? Jesus dá a primeira situação de posição. Nós não somos daqueles que destroem a humanidade. Nós viemos para salvar. Nós estamos aqui para salvar a humanidade. Então os discípulos ali reunidos com Jesus disseram: eu quero ir com você. Porque tinham a esperança que Jesus era o rei dos judeus. E como rei, ele está vindo para Jerusalém, talvez para reivindicar seu trono, sua posição, seu status, sua condição de rei. E quem sabe, se estando junto de um rei que reivindica seu trono, eu não sentarei à sua mesa, não receberei talvez uma posição, um posto, um status. Jesus diz: vem ver, as raposas têm onde deitar suas cabeças, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não. É esse tipo de vida que você quer? E é interessante a gente pensar: não dá para voltar, a ponte caiu. Mas muitas vezes seremos levados a situações inóspitas, lugares talvez que não nos ofereçam aquilo que a gente imaginava. E aí vem para nós talvez uma insegurança. Eu não estou aposentado, eu não tenho renda fixa, eu tenho filhos pequenos, eu tenho que trabalhar. E se hoje a gente andando por aí dizia: se o carro desse quebra, como a gente pede socorro que aqui o celular não pega? Como é que vai ser? Nem tudo são flores. Nem tudo é fácil. Jesus teve um propósito e ele está dizendo a quem quer seguir ele: tenha o mesmo propósito. Outros discípulos disseram: Senhor,
Nós queremos te seguir, mas permite primeiro que a gente vá enterrar o nosso pai. E talvez seja um texto que muita gente não compreende, porque é difícil. Ele vai dizer assim: olha, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas espera aí, Senhor, a tua palavra diz que um filho deve honrar o pai. E honrar o pai é do momento que você nasce até o momento que você se despede dele. Como é que você não vai enterrar seu pai? Quem quiser que enterre, que eu vou para o culto, será que eu vou fazer igual a história do bom samaritano? Eu sou o sacerdote que tenho que dirigir o culto, eu sou o levita que tenho que louvar, e quem quiser que se vire para socorrer quem precisa. E a mãe daquele homem, como é que estava? Se o pai dele morreu e talvez ele precisasse resolver o funeral. E os irmãos dele, a família, como se sentiria na ausência dele? Mas deixa eu explicar algumas coisas a vocês que talvez por nossa cultura a gente não entenda. O judaísmo tem algumas práticas e costumes que são diferentes disso que a gente está acostumado com prática comum. Para o judeu, ir ao funeral do pai era algo diferente do que é para nós. O funeral do judeu durava mais dias, era um funeral comprido. E o que é que acontecia nesse funeral, irmão? A nossa missionária Rosiclei, que hoje a Carne pregou, sobre o texto da viúva de Naim. E falou muito bem ali que a viúva, por ser viúva e mãe de um único filho, enterrando seu filho, ficaria desamparada. Porque não tinha nenhum tipo de serviço social que auxiliasse aquela mulher. Aquela mulher dependia do marido, uma vez que o marido morria, os filhos sustentavam. Mas os filhos morriam, o que seria dela? Deixa eu explicar para vocês. No judaísmo, o filho homem mais velho tem direito a 50% da herança do pai. 50%. E o restante da herança é dividido entre os outros filhos homens. A esposa e as filhas não tinham direito à herança. O filho mais velho, quando recebia a herança, tinha que cuidar da mãe, tinha que cuidar das irmãs, até que elas casassem ou seguissem suas vidas com outra pessoa cuidando. Quando aquele filho não vai ao funeral, ele está dizendo o seguinte: eu abro mão da minha herança. E o segundo filho passa a ser o herdeiro como primogênito. Só para vocês lembrarem a história de Jacó e Esaú. Jacó se passa por Esaú e Esaú depois chega ao pai e diz assim: olha, cadê a bênção? Não sobrou nenhuma bênção para mim. Não é bênção que Deus te abençoe, é bênção financeira, é bênção de recursos. Uma vez que o pai dava a sua palavra, ele não podia voltar atrás. E Jesus está dizendo: olha, para me seguir, você tem que depender de mim. Não é depender dos seus recursos, da sua segurança e daquilo que você acha que vai fazer de você um missionário bem sucedido. Não dá para voltar, a ponte caiu. Mais adiante o outro vai dizer: eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu despedir da minha família. Talvez, como alguém que já tinha herança, ele precisava dar a alguém para cuidar dos seus haveres. Olha, eu estou indo ali, mas toma conta aqui, esse é o meu rebanho. Toma conta aqui, esse é o meu sítio. Toma conta aqui, essas são minhas terras. Porque se um dia eu voltar, eu tenho um lugar para vir. E Jesus está dizendo: existe uma urgência, existe algo que é primordial. Aquele que coloca a mão no arado não volta atrás. Por quê? Porque a ponte caiu. Então, depois disso, depois que entendemos o propósito pelo qual Jesus quis entregar sua vida, cabe a cada um de nós decidir: eu confio ou não confio no Deus que eu sigo. Eu entendo e sei quem Ele é e onde está, ou não. Porque missões não é acampamento de férias. Missões é você dizer a você mesmo, como Paulo falou em Gálatas 2:20: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vive na carne, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou a si mesmo por mim. Deixa eu falar um pouco para vocês sobre isso. Viver pela fé. O que é que significa, irmão? Hoje a gente vive um paradoxo entre fé e credulidade. Por quê? Porque a fé, no grego, a palavra pis, nos explica, segundo Hebreus capítulo 11, que é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas acredita firmemente que existe. Eu não estou vendo, mas pelos olhos da fé eu acredito. Parece poético.
No Velho Testamento, a palavra pizza não foi transliterada nem traduzida, ela não existia. Esse tipo de fé era chamado apenas de fidelidade, de ser fiel. Fiel, muitas vezes, até a morte. Como era a fé do Velho Testamento, irmãos? Era chamada emuná. No hebraico, a palavra emuná não é o firme fundamento daquilo que não se vê. Emuná quer dizer agarrar com firmeza. Imagina que você está no barco e o barco afunda, se despedaça e ficam pedaços do barco boiando. E daquilo depende a sua salvação. Você agarra um pedacinho daquele barco que boia, com fé sem ver ou com força e firmeza? Porque se isso depende da minha vida, eu tenho que segurar com força e não soltar, independente das circunstâncias. A fé, ela precisa ser praticada. Segundo o Tiago disse, fé sem obras é morta. E não adianta eu dizer que creio, que entendo, que o ímpio é para mim, se eu não tenho uma atitude prática de fazer aquilo que Deus quer. Uma fé sem ação não convence nem a você quando prega. Por quê? Porque como eu falei da credulidade, ela é muito estranha. A credulidade é o oposto da incredulidade. Mas às vezes a gente quer colocar a incredulidade sendo oposta à fé. E não é. A credulidade quer dizer que eu acredito. Eu acredito, eu tenho credulidade. Mas diferente da fé, a credulidade ela é insegura. Por quê? Porque supondo que aqui na igreja, no banco da frente, tem alguém que é de repente paraplégico, ou que tem uma enfermidade terminal, e eu decido, pela minha mente, acreditar que o Espírito Santo me moveu a fazer uma oração por esta pessoa. Na credulidade eu digo, se eu orar e o aleijado não andar, eu vou ser envergonhado. Mas se eu orar e de repente Deus quiser mover e ele andar, a glória será de Deus. Mas a credulidade me dá covardia, e eu faço aquilo duvidando. Tiago vai dizer no capítulo 1 que aquele que pega duvidando é como uma onda do mar, que é lançado de lá para cá. E não pense que esse do Senhor receberá alguma coisa. A fé precisa ser firme nessa convicção de que eu vou acreditar que, independente do resultado, o meu Deus pode fazer. A fé vai me dar ousadia de, se quiser seguir missões, eu ir ao campo, independente de ter uma segurança financeira ou não, dos meus filhos serem grandes ou não, da minha esposa ter, vamos dizer assim, na cumplicidade do desejo de ir, em segurança, ver em mim a segurança que ela precisa, ou vice-versa. Quando a gente pega algo com firmeza, sabendo que foi Deus que mandou, a gente não deve duvidar, porque o texto a seguir, ele vai nos dar esse tipo de orientação. Cumprindo os pré-requisitos do propósito, a gente vai entender por que Deus nos manda ir. E diz assim, versículo 1 do capítulo 10. Depois disso, depois que eu entendo o propósito, o chamado, a designação, designou o Senhor ainda outros. Por que outros? Porque no começo do capítulo 9 ele manda os 12, agora ele está mandando 70. E quem sabe nós não somos os outros depois desses outros. Mandando 70 aonde? De 2 em 2, em todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Os sítios da redondeza. Está no coração do pastor, da igreja, da Vila do Joá, ser evangelizado. Deixa eu dizer para você, você vai apenas preparar o caminho, o Senhor estará com você, Ele vai passar por lá, você não vai estar só. Ele está te mandando na frente apenas para anunciar que Ele está chegando. Versículo 2 disse, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, a paz
repousará sobre ele. Mas se não houver, ela voltará para vós. E ficar na mesma casa, comendo, bebendo, que se tiverem. Pois, digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei do que vos puserem à mesa. Curai enfermos, e que não houver, e dizer-lhe, chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrares e a vós não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade, se nos apegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, o reino de Deus já é chegado a vós. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ele vem com o versículo de Juízo, que é o 13, 14, 15. Mas no verso 16 ele diz assim: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus disse: vá, não ande saudando todo mundo. Mas peraí, Jesus mandou ir sem ter educação, sem falar com ninguém? Não, porque muitas vezes na saudação a gente perde tempo. Deixa eu dizer algumas coisas para vocês sobre isso. Suponham que aqui neste lugar, nesse momento, alguém entra para essas portas e diz assim: vamos lá em casa, meu parente está passando mal e precisa de uma oração. E a gente vai. Lembra da filha de Jairo? Jesus foi. Pelo caminho, a mulher, o fluxo de sangue toca nele e ele fica retido. Passa ali alguns minutos, conversa, pergunta quem o tocou, descobre, diz que ela tem muita fé, e aí chega a notícia: olha, não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu. Quando Jesus disse que essa comissão é urgente, é porque a gente visitou pessoas hoje que a gente não sabe se estarão vivas amanhã. Nossa vida é como um lâmpada que acende todo dia, mas um dia simplesmente queima, simplesmente apaga. E se a gente vai de casa em casa, conversando, talvez não haja tempo de chegar naquela casa que tem uma necessidade. Irmãos, é interessante a gente pensar que ele disse: vão, curem os enfermos que na cidade houver. Essa autoridade e poder foi passada para você. De que modo? Obedecendo ao Senhor. Mateus, no final do capítulo 28, ele vai dizer assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai e do Espírito Santo, e esse eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Quando é que ele estará conosco? Quando nós formos, quando nós vivermos em obediência. Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, é o que é muito usado em congressos e em grupos de missões. Diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que for batizado será salvo, aquele que não for batizado já está condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. E ali vão falar de sinais. Olha, falarão novas línguas, curarão enfermos, farão sinais de prodígios e maravilhas. Se beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum. E ali vão dizendo algumas coisas, mas é interessante observar o versículo 19 e 20. Ele vai dizer que está sentado à direita do Pai, todo o poder está sobre ele. E com sinais, ele confirmava a palavra que estava sendo pregada. A gente quer muitas vezes a situação do milagre para exaltar a igreja. O milagre não é para a igreja, é para missões. Todos os milagres e curas e prodígios do Senhor aconteciam quando nós estávamos em obediência, servindo integralmente a esse Senhor. Nós precisamos entender que Ele é o Deus que se responsabiliza por cada um de nós. E quando Ele diz: vá, você não está só, Ele está com você. Mas não podemos estar dispersos pensando que essa glória é nossa, porque Ele não divide glória com ninguém. Quando nós vamos e falamos desse amor de Cristo e colocamos para os outros a necessidade de aceitar Jesus, muitas vezes parece um presente barato. Vocês não precisam anunciar que Jesus precisa ser aceito. Ele já é Jesus, Ele já é perfeito, Aleluia. Ele já é pleno. Glória a Deus. Ele não pode ser conhecido e rejeitado. Deixa eu explicar de um modo mais simples. Suponha que esse sinal é um quadro. Um quadro pintado por um artista que eu não conheço. Talvez eu olhe para esse quadro e diga: é só um quadro. Talvez você olhe para esse quadro e diga: é apenas mais um quadro. Mas se tivesse entre nós alguém que estudou arte
um curador, talvez vindo e olhasse a assinatura do quadro, reconhecendo que aquele quadro era o quadro de um artista famoso, dissesse: olha, esse quadro ele tem muito valor, ele é muito caro, ele é uma joia preciosa, ele vale ouro. Com Jesus é do mesmo jeito. Muita gente diz que conhece, que tem, que não rejeita, mas não sabem, não reconhecem o valor que Jesus tem. Jesus quer nos dar vida, porque essa vida que temos, ela é como esse relógio que eu mostrei a vocês. É um tempo que corre e vai acabar. E ninguém sabe, no relógio de cada um, quando é este momento. Muitas crianças morrem antes do que seus pais. Mas por que morreu? Era tão novo, tão jovem, tantos sonhos, tantas coisas para fazer. Não está em nosso controle isso. Está nos controles que o céu tem. Mas é interessante a gente pensar que quando a gente olha para esse quadro e a gente não reconhece o valor dele, é o que muita gente está fazendo com Jesus, dizendo que não está rejeitando, que conhece, que entende, mas que no momento não quer entregar a sua vida a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele é a ressurreição e a vida. A Bíblia vai dizer que todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Quando eu digo que não estou pronto para aceitar Jesus, eu estou dizendo: eu posso me conduzir com minha própria força e sorte. Mas se eu encontrar com a morte nesta noite, o que será da minha alma? Na parábola de Lucas 15, do filho pródigo, ela vem antecedendo uma coisa muito interessante. Ela fala de uma dracma que se perdeu, ela fala de uma ovelha que foi deixada para trás, e ela fala do filho que se arrepende e volta para a casa do pai. 3 textos que falam de salvação, de procura e de encontro. Antes que chegue o capítulo 16, aonde fala do rico e do Lázaro. O rico morreu, o Lázaro também morreu. Se com calma depois você observar e ler esse texto, você vai ver que o rico, a morte veio buscar, mas o Lázaro foi recolhido pelos anjos. Irmãos, eu não entendi o que isso quer dizer. Que aquele que está em Cristo não conhece a morte. Mesmo morrendo, quem vem te buscar são os anjos do Senhor. A morte foi vencida e só vem buscar aqueles que não são do Senhor. Quando um justo, justificado por Cristo, não porque seja justo, porque todos nós pecamos e carecemos da misericórdia do Senhor, mas justificados somos pelo sangue precioso de Jesus. Aleluia. Justos em Cristo, quando morrem, eles não veem a morte, porque os anjos o recordam. Glória a Deus. Quando Jesus diz: quem ouve a você, ouve a mim, e ouve aquele que enviou. Você olha para quem estiver aqui, independente de quem seja, até uma criança, e não observe a pessoa, escute a voz. Se você reconhece que essa voz é apenas minha, volte para casa do jeito que você veio. Mas se você entender que de algum modo não fui eu, mas o Senhor falou ao seu coração, você tem uma escolha nessa noite. E depois disso, enviou outros 70. Para os que são crentes, a resposta é: eu estou entre esses 70, ou vou ficar aqui na igreja somente fazendo número? Para os que não são, a resposta é: eu estou vendo a obra de arte, reconheço a assinatura, mas será que reconheço o valor que ela tem? Vou entrar na igreja e sair para casa do mesmo jeito que eu vim? Ou vou ter uma decisão de dizer nesta noite, publicamente, diante dos outros: eu não quero voltar do mesmo jeito, e eu não quero rejeitar esse Jesus que foi me apresentado. Não vou insistir, acho que me fiz entender, e que você reflita se a sua vida pode ser conduzida apenas por você, ou é mais interessante confiar em alguém que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Eu queria orar por você nessa noite, por você que ainda não confessou Jesus como Senhor, mas queria também orar por você que já é um crente, confesso, que já está na igreja, independente de que há um dia ou há muitos dias.
e que você reflita dentro de si mesmo. Se o que está motivando você todos os dias a vir ao culto, a encontrar com Jesus, a orar, a ler a palavra, a se consagrar, é um canto para deitar a cabeça, uma herança, uma segurança, o conforto talvez das suas próprias possibilidades, ou a confiança naquele que te salvou. Se a confiança naquele que te salvou, eu sugiro que a gente faça como na explicação, nos agarremos com forças firmes, cientes que só Ele pode nos dar a vida eterna. Queria te convidar a curvar a cabeça e a gente fazer uma breve oração. Santo e eterno Pai, nós te louvamos pelo privilégio, Pai, de poder fazer parte dessa família semear. Como deusiano, Pai, que somos da Igreja de Deus, abraçamos outros ministérios, Igreja de Cristo, e todos eles, Pai, que professam e propagam o Teu Evangelho. O Ministério Semear, Pai, é um ministério interdenominacional, que fez neste lugar, Senhor, um encontro de missões. Vieram pessoas, Pai, de vários estados, com o simples propósito de dizer que Tu és Deus, de louvar e bendizer o Teu nome. Não estamos aqui, Senhor, atrás de reconhecimento, de projeção ou de destaque. Estamos aqui simplesmente para dizer, Senhor, que o Senhor é bom e que nos agradamos simplesmente pelo fato de poder ter o privilégio de servir. Nós vimos hoje, Pai, nos lugares que fomos, a sede e a necessidade que as pessoas têm. Um senhor de idade chegou ao portão, Pai, e impactado por aquele movimento, recebeu uma oração. Uma senhora, Pai, que caminhou conosco há algum tempo, hoje se encontra afastada, mas verteu lágrimas, Senhor, mostrando que ela conhece e reconhece de onde vem o poder. Que o Senhor seja, Pai, o motivo pelo qual um dia ela volte a caminhar conosco e vença, Pai, tudo aquilo que hoje aprisiona ela. Porque como a Tua palavra diz, conhecendo a verdade nos liberta, e a verdade é o Senhor Jesus. Aleluia. Mas que quando estamos presos ao pecado, Senhor, somos servos, escravos do pecado, porque como a palavra diz, dulos é aqueles que estão acorrentados e que não têm por si mesmo a força de serem libertos. Mas acreditamos, Pai, no Evangelho de poder, que quebra ferrolhos, que quebra portas de bronze, que vai adiante preparando o caminho. E que cada um daqueles, Pai, que nesse encontro de missões teve o coração ardendo, com o desejo de dizer: eu vou para aquele sítio, eu vou àquelas pessoas, eu vou naqueles lugares. Vai na frente, Senhor. Prepara os corações. Prepara, Pai, a oportunidade que não foi pregado nesta manhã. E dá a nós, Pai, no abrir da nossa boca, a flecha certa para acertar o alvo. Em nome de Jesus, que somos gratos pelo privilégio de estarmos juntos aos nossos irmãos, sabendo que amanhã estaremos voltando para casa, mas que aqui, Senhor, que as sementes que sejam plantadas possam germinar, florescer e dar frutos a 30, 60 e a 100 por um. É o que pedimos, Pai, gratos pelo privilégio de falar do Teu amor. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Nós possamos refletir sobre essa mensagem dessa noite e que haja muita zabumba, triângulo e sofona. Ô glória, vamos se adorar ao Senhor? Chega para cá, Fubinho, Gerson, Damião Jesus. Aleluia. Jesus é bom? Glória a Deus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Como é bom ver a palavra de Deus rasgando os nossos corações. Cada um dos que já são crentes aqui, quem é crente para nossa bandeira assim. Teve um tempo na sua vida que você não era. Precisou que alguém levasse a mensagem da salvação. Muitas vezes eu disse: eu já tenho Jesus no meu coração. Engano. Que eu tinha naquele tempo. Porque filho de Deus, eu tenho que confessar ao Senhor Jesus. Amém? João 1, verso 12 diz assim: mas a todos que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que mais pessoas possam receber esse direito. Ele está contando comigo e contigo, que a gente possa levar essa mensagem. Amém? Tem uma canção que fala um pouquinho disso. Eu gosto muito dela porque foi num período complicado. Eu estava a ponto de desistir, porque eu estava dizendo a ele na canção que tudo, se ele quisesse levar, ele levasse. E eu pensava que estava perdendo a minha filha, mas ela venceu. Amém? Vamos louvar? Você pode cantar junto também. Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no seu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar meu Senhor. É a chance, a oportunidade. Hoje eu vou fechar os meus olhos. Olha! Entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar meu Senhor. Sem saber se eu tenho que me parar, pode me provar pra eu ser agora. Então me faz pequeno ao Senhor crescer em mim. Se quiser levar o que eu tenho, é meu Senhor, é teu Senhor, meio de tua. Mas deixe eu ver, porque foi a vida que você me curou, me curou.
aqui não tem aquelas coisas, não sei como é que chama, aquelas grades que tem em algumas igrejas que a gente vai, sabe? Porque se for até amanhecer o dia, pode acontecer o que aconteceu com eu, tipo, né? Ele pode, se tivesse alguém lá em cima, mas como a gente está perto do chão. Mas manda a mulher ligar para Paulo e Paulo chega. Aleluia. Precisa não, Robson vai lá e ora, aleluia. No mesmo ambiente de adoração, amam ao Senhor Jesus. Então canta, diz isso cantando a ele assim, ó. Alguém sabe quem é essa criança? Alguém sabe quem é essa criança? Alguém sabe quem é essa criança? Não! Olha para a tua camisa aí. Eita glória! Eu queria convidar a Maria que representando o CBA. Rossi Clay.
2 anos em julho, que a gente teve a alegria de receber o projeto Semear. E não só recebemos, como agora também fazemos parte do projeto Semear, orando, contribuindo. E Deus ele tem sido bom esse tempo todo, só para os filhos aprender e crescer. E a gente pode estar fazendo uma oração representativa entre Amarildo e Dinha. Nossa, falei Dinha, né? Não sabe nem. Pronto, Dinha. E a gente vai fazer essa oração, liberando uma palavra profética sobre a vida deles. Aleluia. Nós cremos que Deus ele tem muitas áreas rurais para serem alcançadas. E queremos profetizar sobre esse projeto, crescimento, abastança, que Deus levante mais e mais e mais missionários. Se trabalhar com 40 é pouco, já imaginou trabalhar com 120? Já imaginou trabalhar com 150? Então vá se preparando e coçando a cabeça. Não sei se os cabelos vão crescer, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Amém? Oh, glória! Aleluia! Eu queria convidar o bispo aqui à frente. Glória! Ele agora é o profeta bispo. Vai orar. Ore. Concordo, mas ore. Nós cremos que o inferno precisa ser saqueado. Vidas precisam ser salvas. O nome do Senhor precisa ser glorificado nos perdidos. Aleluia. Eu fui privilegiado, eu tive a oportunidade de receber a primeira ligação do nascimento da Semear. Nós oramos juntos, né, mano? Nós oramos juntos. E aí Deus foi caminhando, mostrando o caminho. E sempre é bom a gente ter amigos e parceiros no reino de Deus. Eu louvo a Deus pelo Semear, pelo Amarildo, Dinha, que tem sido amigos e parceiros na obra do Senhor, na obra missionária. E o Semear vai continuar, a gente vai continuar juntos em parceria, Coração Nordestino, Igreja de Deus, e a missão Semear, louvando e glorificando o nome do Senhor. Ainda tem muito povoado para chegar, ainda tem muita zona rural para ir, tem muitas cidades do sertão com menos de 1% de evangélicos, tem muitos povoados que ainda não tem nenhum crente em Jesus. Então a missão continua. Nós vamos continuar orando. E vocês são resposta de oração. Eu que tenho 25 anos caminhando na zona rural, eu aprendi desde cedo a fazer uma oração ao Pai que lhe envie trabalhadores à sua seara. E vocês são resposta de oração. Irmãos e irmãs são resposta de oração aqui. Aqui há homens e mulheres que são resposta de oração. Vamos agradecer a Deus por isso. Amém? Santo Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos nessa noite pela missão Semear, Pai. Te agradecemos pelos missionários, jovens, homens, mulheres, que tem se levantado para fazer a tua obra, Senhor, que tem se levantado, ó Deus, e dito sim ao ID de Jesus. Nós pedimos a tua bênção para Amarildo, para Dinha, que, Senhor, suas filhas, Deus, fortalece essa família, guarda, protege, que tu escolheu para liderar essa missão. Pai, em nome de Jesus, que tu mostres claramente a direção a eles, que eles possam, ó Deus, fazer a tua vontade a cada ano, a cada projeto, a cada povoado, Senhor, que eles vão alcançar, a cada igreja, Senhor, que é fortalecida. Pai, em nome de Jesus, cuida de cada semente lançada, Senhor. Te agradecemos por cada um destes missionários que vieram até aqui. E hoje celebramos com eles 6 anos de bênção, de vitórias, de vidas que se entregaram a Ti, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, multiplica, Senhor, multiplica esses frutos para a glória do Teu nome. Te louvamos pela existência do Semear, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.